Pedro Silva, com seus 30 e poucos anos e uma barba por fazer que lhe conferia um ar de intelectual despojado, era um jornalista investigativo com uma missão: desmistificar. Em uma metrópole como São Paulo, onde o concreto e o aço se erguiam em uma dança frenética de progresso, as lendas urbanas persistiam como sussurros teimosos em meio ao rugido do trânsito. Pedro, com seu ceticismo afiado como uma navalha, via nessas histórias não o sobrenatural, mas a psicologia coletiva, o medo do desconhecido transformado em folclore. Sua nova série de reportagens, intitulada Mitos Urbanos, A Verdade por Trás da Lenda, prometia expor a lógica por trás do ilógico. Ele era um homem de fatos, de provas, de entrevistas e de dados. O sobrenatural era, para ele, uma falha na percepção, uma lacuna na compreensão que a ciência e a razão poderiam preencher. No entanto, por trás de sua fachada de racionalidade inabalável, Pedro carregava um pequeno, mas persistente, trauma de infância. Uma lenda contada por sua avó, Dona Clara, sobre uma figura sombria que se escondia na neblina que ocasionalmente cobria o bairro. Uma história que, por mais que ele tentasse, nunca conseguiu apagar completamente de sua memória. Era uma semente de dúvida, plantada em solo fértil, que ele esperava que sua série de reportagens finalmente erradicasse. Os primeiros dias de sua investigação foram previsíveis. Ele entrevistou moradores antigos, historiadores locais, psicólogos sociais. As histórias eram variadas: a loira do banheiro, o homem do saco, a noiva fantasma da consolação. Pedro as analisava com um olhar clínico, buscando padrões, desvendando as origens, encontrando as explicações lógicas. Cada lenda, ele acreditava, era um reflexo de medos sociais, de traumas coletivos, de uma necessidade humana de dar forma ao inexplicável. No entanto, à medida que ele se aprofundava nas histórias, pequenas anomalias começaram a se manifestar. No início, eram sutis, facilmente atribuíveis à sua mente cansada ou à sugestão. Vultos na periferia da visão, sombras que pareciam se alongar de forma não natural em becos escuros, objetos que se moviam ligeiramente em sua mesa de trabalho quando ele não estava olhando. Ele piscava, esfregava os olhos, atribuindo a fadiga, as longas horas de pesquisa, a imersão nas histórias que ele estava tentando desvendar. Ele começou a ouvir sussurros. Não vozes claras, mas murmúrios indistintos que pareciam vir do barulho da cidade, do vento entre os prédios, do chiado de seu gravador. Eram como ecos de conversas distantes, fragmentos de palavras que ele não conseguia decifrar. Ele tentava ignorá-los, focando em sua pesquisa, em suas entrevistas, em sua busca pela verdade. Mas os sussurros se tornaram mais frequentes, mais insistentes, tecendo-se na própria trama de sua percepção. Uma noite, enquanto revisava suas anotações em seu apartamento, ele viu seu próprio reflexo na janela escura. Mas não era apenas ele. Havia uma figura atrás dele, alta e esguia, com um véu que cobria seu rosto, e olhos que pareciam brilhar com uma luz fraca e doentia. Pedro girou, o coração disparado, mas não havia nada lá. Apenas a escuridão da noite e o reflexo vazio de seu apartamento. Ele respirou fundo, tentando acalmar o batimento frenético de seu coração. Era apenas a fadiga, ele disse a si mesmo. A sugestão. A mente pregando peças. Mas, no fundo, uma semente de terror havia sido plantada, e ele sabia que não seria fácil arrancá-la. As anomalias visuais e auditivas de Pedro se tornaram mais frequentes, mais intrusivas. O ceticismo, antes uma armadura impenetrável, começou a rachar sob a pressão do inexplicável. Ele tentava racionalizar, buscando explicações lógicas para cada evento, mas a persistência e a estranha especificidade das manifestações começaram a corroer sua fé na razão. A cidade, antes um palco para suas investigações, começou a se revelar como um labirinto de sombras e sussurros. Em sua busca por lendas menos conhecidas, Pedro se deparou com um arquivo empoeirado na biblioteca municipal. Era uma coleção de recortes de jornais antigos, relatos de boca a boca e transcrições de entrevistas com moradores de bairros mais antigos de São Paulo. Entre as histórias mais comuns, havia uma que se destacava pela sua raridade e pelo tom de terror que a envolvia. Era a lenda de A Dama da Neblina. A Dama da Neblina, segundo os relatos, era uma entidade urbana que se manifestava em dias de névoa densa, ou em locais onde a poluição criava uma névoa artificial. Ela não tinha uma forma definida, mas era descrita como um vulto esguio, com um véu que cobria seu rosto e olhos que brilhavam com uma luz fraca e doentia.
Ela se alimentava do medo e da descrença, tornando-se mais forte à medida que as pessoas duvidavam de sua existência, ou quando as lendas eram esquecidas. Os relatos descreviam como a Dama da Neblina manipulava a percepção das pessoas, fazendo com que vissem coisas que não estavam lá, ou ouvissem sussurros que não tinham fonte. Ela se manifestava em locais de grande aglomeração, em becos escuros, em pontes sobre rios poluídos, em qualquer lugar onde o medo e a superstição pudessem florescer. E, o mais perturbador, a lenda dizia que a Dama da Neblina se fortalecia com a descrença, transformando o ceticismo em sua própria energia. Pedro sentiu um arrepio na espinha. As descrições da Dama da Neblina eram assustadoramente semelhantes às suas próprias experiências. O vulto na janela, os sussurros no vento, a sensação de ser observado. Ele tentou ignorar a conexão, atribuindo-a à sua imersão na pesquisa. Mas a semente da dúvida havia sido plantada, e ela estava crescendo rapidamente. Ele começou a pesquisar sobre a origem da lenda, buscando por qualquer evidência histórica ou cultural que pudesse explicar sua existência. Ele encontrou referências em antigos jornais sobre desaparecimentos inexplicáveis em dias de névoa, relatos de pessoas que haviam enlouquecido após encontros com algo nas ruas da cidade. Mas a maioria dos relatos era vaga, cheia de superstição e sem provas concretas. Uma noite, enquanto caminhava por uma rua movimentada no centro de São Paulo, uma névoa densa começou a se formar, vinda do rio Tietê. A névoa era espessa, quase palpável, e engolia os prédios, as luzes, os sons da cidade. Pedro sentiu um frio gélido, um arrepio que não era do vento. Ele viu um vulto na névoa, alto e esguio, com um véu que cobria seu rosto. A figura se moveu em sua direção, e Pedro sentiu um medo primordial, um terror que ele não conseguia racionalizar. Ele tentou correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão. A figura se aproximou, e Pedro pôde ver seus olhos brilhando com uma luz fraca e doentia através do véu. Ele ouviu um sussurro, não em seus ouvidos, mas em sua mente, uma voz que parecia feita de ecos, de lamentos, de silêncios. Era a voz da Dama da Neblina, e ela estava chamando seu nome. Pedro fechou os olhos, tentando bloquear a visão e o som, mas a entidade estava dentro dele, em sua mente, em seu sangue. A cidade, antes um palco para suas investigações, havia se tornado um labirinto de sombras e sussurros, e ele estava preso em seu centro. O encontro com a Dama da Neblina na rua movimentada foi um choque elétrico para Pedro, uma epifania aterrorizante que desmantelou seu ceticismo. A entidade não era uma lenda distante, era uma realidade palpável, uma força faminta que se alimentava da própria descrença. A cidade, antes um palco para suas investigações, transformou-se em um campo de batalha onde sua própria mente era o prêmio. As manifestações da Dama da Neblina se tornaram mais frequentes e tangíveis. Pedro começou a vê-la em multidões, um vulto esguio e velado que se movia com uma fluidez sobrenatural, desaparecendo no momento em que ele tentava focar. Ela aparecia em reflexos, na vitrine de uma loja, na tela de um celular, em poças d'água na calçada. Por um instante, o reflexo mostrava a figura velada, seus olhos brilhando com uma luz fraca e doentia, antes de retornar ao normal. Era como se a entidade estivesse zombando dele, mostrando-lhe vislumbres de sua própria realidade distorcida. Os sussurros se tornaram mais claros, mais insistentes. Não eram mais ecos distantes, mas vozes que pareciam vir de dentro de sua própria cabeça, misturando-se ao barulho da cidade. Eram fragmentos de conversas, risadas, lamentos, todos distorcidos, todos carregados com uma melancolia profunda. Ele ouvia seu próprio nome sendo chamado, não por uma voz humana, mas por um coro de sussurros que pareciam vir de todas as direções. Ele tentava tapar os ouvidos, mas os sons vinham de dentro, de sua própria mente. A linha entre a lenda e a realidade começou a se borrar perigosamente. Pedro se pegava questionando tudo. As pessoas ao seu redor, os prédios, o próprio chão sob seus pés. Tudo parecia tingido com a presença da Dama da Neblina, como se a cidade inteira estivesse se tornando uma extensão da entidade. Ele tentava se agarrar à lógica, à razão, mas a cada manifestação, a teia da loucura se apertava mais ao seu redor. Ele começou a escrever freneticamente em seu diário, não apenas sobre suas investigações, mas sobre suas próprias experiências. Suas anotações se tornaram cada vez mais caóticas, cheias de rabiscos e desenhos da figura velada. A caligrafia, antes precisa e jornalística, agora era irregular e apressada,
refletindo o estado de sua mente. Ele descrevia as manifestações, os sussurros, as visões, na esperança de que, ao registrar tudo, pudesse de alguma forma manter sua sanidade. Uma noite, enquanto revisava suas anotações, ele notou algo. Entre as páginas de seu próprio diário, havia uma folha solta, amarelada e frágil. Não era sua caligrafia. Era uma escrita antiga, desbotada, mas inconfundível. Um diário. Não o seu, mas de outra pessoa. Ele não se lembrava de tê-lo visto antes, de tê-lo encontrado em suas pesquisas. Mas ali estava, um volume pequeno e encadernado em couro, escondido entre seus próprios papéis. O diário pertencia a um tal de Dr. Samuel Costa, um pesquisador folclórico que havia desaparecido misteriosamente em São Paulo no início do século XX. As primeiras entradas eram típicas de um pesquisador da época, descrições de lendas locais, observações sobre a cultura popular. Mas, à medida que Pedro avançava nas páginas, o tom mudava. Costa também havia investigado a Dama da Neblina. Ele também havia sido atraído pela lenda e pelos estranhos fenômenos. E, assim como Pedro, ele havia começado a experimentar as mesmas manifestações, os vultos, os sussurros, a perda gradual da sanidade. As descrições de Costa eram um espelho aterrorizante da própria experiência de Pedro. O pesquisador descrevia a sensação de ser observado, a dificuldade em distinguir a realidade do delírio, e a crescente influência de uma presença invisível que ele chamava de a Senhora do Véu. Costa descrevia como a entidade parecia se alimentar da descrença, como ela se fortalecia quando as lendas eram esquecidas, e como ela se manifestava para aqueles que tentavam desvendá-las. As últimas entradas do diário de Costa eram um lamento de desespero, uma confissão de que ele estava perdendo a batalha contra a loucura, e uma advertência final para quem quer que encontrasse suas palavras: não duvide. Ela te ouve. Ela te vê. Ela é a lenda, e a lenda é ela. Pedro largou o diário, com as mãos tremendo. As palavras de Costa eram um eco de seus próprios pensamentos mais sombrios. A Dama da Neblina, a Senhora do Véu, a entidade. Todos os nomes para a mesma coisa, a força que estava lentamente o consumindo. Ele olhou para a janela, onde a névoa começava a se formar novamente, e sentiu a presença da Dama da Neblina se aproximando. A busca pela verdade havia se tornado uma armadilha, e ele estava preso, não pela cidade, mas pela própria lenda que ele havia inadvertidamente despertado. O diário do Dr. Samuel Costa era um espelho sombrio para a alma de Pedro. As palavras do pesquisador desaparecido ecoavam em sua mente, transformando a cidade de um palco para suas investigações em uma prisão, e o ceticismo em um convite para o terror. A Dama da Neblina, antes uma lenda distante, agora era uma voz insistente, tecendo-se na própria trama de seus pensamentos, distorcendo sua percepção da realidade. As manifestações da Dama da Neblina se tornaram mais frequentes e tangíveis. Pedro começou a vê-la em todos os lugares. Em meio à multidão na Avenida Paulista, um vulto esguio e velado que se movia com uma fluidez sobrenatural, desaparecendo no momento em que ele tentava focar. Ela aparecia em reflexos, na vitrine de uma loja, na tela de um celular, em poças d'água na calçada. Por um instante, o reflexo mostrava a figura velada, seus olhos brilhando com uma luz fraca e doentia, antes de retornar ao normal. Era como se a entidade estivesse zombando dele, mostrando-lhe vislumbres de sua própria realidade distorcida. Os sussurros se tornaram mais claros, mais insistentes. Não eram mais ecos distantes, mas vozes que pareciam vir de dentro de sua própria cabeça, misturando-se ao barulho da cidade. Eram fragmentos de conversas, risadas, lamentos, todos distorcidos, todos carregados com uma melancolia profunda. Ele ouvia seu próprio nome sendo chamado, não por uma voz humana, mas por um coro de sussurros que pareciam vir de todas as direções. Ele tentava tapar os ouvidos, mas os sons vinham de dentro, de sua própria mente. A linha entre a lenda e a realidade começou a se borrar perigosamente. Pedro se pegava questionando tudo. As pessoas ao seu redor, os prédios, o próprio chão sob seus pés. Tudo parecia tingido com a presença da Dama da Neblina, como se a cidade inteira estivesse se tornando uma extensão da entidade. Ele tentava se agarrar à lógica, à razão, mas a cada manifestação, a teia da loucura se apertava mais ao seu redor. Ele começou a escrever freneticamente em seu diário, não apenas sobre suas investigações, mas sobre suas próprias experiências.
Suas anotações se tornaram cada vez mais caóticas, cheias de rabiscos e desenhos da figura velada. A caligrafia, antes precisa e jornalística, agora era irregular e apressada, refletindo o estado de sua mente. Ele descrevia as manifestações, os sussurros, as visões, na esperança de que, ao registrar tudo, pudesse de alguma forma manter sua sanidade. Foi durante uma dessas sessões de escrita febril que uma memória, há muito tempo enterrada, veio à tona. A lenda que sua avó, Dona Clara, contava quando ele era criança. Uma história sobre uma figura sombria que se escondia na neblina que ocasionalmente cobria o bairro. Uma história que ele, em seu ceticismo infantil, havia descartado como mera superstição. Mas agora, os detalhes daquela lenda se encaixavam perfeitamente com as descrições da Dama da Neblina no diário de Costa. Ele se lembrou de uma noite de névoa densa, quando era apenas um menino. Ele havia se perdido no caminho de volta para casa, e a névoa era tão espessa que ele mal conseguia ver um palmo à sua frente. Ele ouviu um sussurro, e então, viu um vulto. Uma figura alta e esguia, com um véu que cobria seu rosto. Ele havia corrido, aterrorizado, e quando chegou em casa, sua avó o encontrou em estado de choque. Ela o abraçou, e sussurrou: "A Dama da Neblina não gosta de quem duvida, meu neto. Ela se alimenta da descrença." Pedro sentiu um arrepio na espinha. O trauma de infância, que ele havia atribuído a um simples medo de criança, era na verdade uma manifestação precoce da Dama da Neblina. A entidade o havia marcado desde cedo, e agora, ele havia retornado para se alimentar de sua descrença. A busca pela verdade havia se tornado uma armadilha, e ele estava preso, não pela cidade, mas pela própria lenda que ele havia inadvertidamente despertado. A revelação de que a Dama da Neblina o havia marcado desde a infância, alimentando-se de sua descrença, acendeu uma fúria fria em Pedro. O ceticismo, ante sua fortaleza, tornou-se sua maior vulnerabilidade. Ele não seria mais uma vítima passiva. Ele lutaria, mesmo que a batalha fosse contra a própria cidade, contra a própria percepção da realidade. Pedro decidiu que a única forma de combater a Dama da Neblina era expor sua existência, forçar as pessoas a acreditar, a reconhecer a lenda como uma realidade. Ele começou a trabalhar em uma reportagem explosiva, compilando todas as suas experiências, as anomalias, os sussurros, as visões, e as conectando com os relatos do diário de Samuel Costa e as memórias de sua avó. Ele queria que o mundo soubesse a verdade, que a Dama da Neblina era real, e que ela se alimentava da descrença. No entanto, a entidade não ficaria parada. À medida que Pedro se aprofundava em sua reportagem, as manifestações da Dama da Neblina se tornaram mais agressivas, mais pessoais. Ela manipulava sua percepção, fazendo com que ele visse sua própria reportagem se desfazendo em suas mãos. As palavras em seu computador se tornavam ilegíveis, as imagens se distorciam, e os áudios de suas entrevistas se transformavam em sussurros indecifráveis. Era como se a entidade estivesse tentando apagar sua própria voz, sua própria verdade. Ele tentou compartilhar suas descobertas com seus colegas e editores, mas suas palavras pareciam cair em ouvidos moucos. Eles o olhavam com preocupação, com pena, atribuindo suas histórias ao estresse e à exaustão. "Pedro, você precisa descansar", dizia seu editor, com uma voz suave, mas firme. "Essas lendas estão te afetando. Você está vendo coisas." A descrença deles era um muro, uma barreira que a Dama da Neblina usava para isolá-lo, para fazê-lo duvidar de sua própria sanidade. As alucinações se intensificaram, tornando-se mais vívidas, mais cruéis. Ele via a Dama da Neblina em todos os lugares, em cada sombra, em cada reflexo. Ela o seguia, seus olhos brilhando com uma luz fraca e doentia, seus sussurros se tornando um coro de vozes que zombavam de sua descrença, de sua tentativa inútil de lutar. Ele tentava se agarrar à realidade, aos fatos, mas a entidade era implacável, tecendo suas ilusões com uma maestria aterrorizante. Ele começou a sentir a presença física da Dama da Neblina. Um toque frio em seu ombro, um sopro gélido em sua nuca, a sensação de algo invisível se movendo ao seu redor. Ele se encolhia, o corpo tremendo, mas não havia para onde correr. A cidade, ante seu campo de batalha, havia se tornado uma extensão da entidade, um palco para sua manifestação. Em um momento de desespero, Pedro decidiu ir ao ar com sua reportagem, mesmo que ninguém acreditasse nele. Ele sentou-se em frente à câmera,
as luzes do estúdio ofuscando seus olhos, e começou a falar. Ele contou sua história, a história da Dama da Neblina, a história de sua avó, a história de Samuel Costa. Ele falou sobre a descrença, sobre o medo, sobre a verdade que se escondia nas sombras da cidade. Mas, à medida que ele falava, as palavras pareciam se desvanecer, sua voz se tornava um sussurro, e a imagem na tela se distorcia, mostrando a figura velada da Dama da Neblina atrás dele, seus olhos brilhando com uma luz doentia. A luta estava perdida. A descrença havia vencido. E a Dama da Neblina estava pronta para o abraço final. A transmissão ao vivo se desfez em um caos de estática e distorção. A imagem de Pedro, antes nítida e determinada, foi engolida pela figura velada da Dama da Neblina. O estúdio, antes um bastião da razão, tornou-se um palco para a manifestação da lenda. A descrença, antes uma arma, transformou-se em um portal, e a entidade, alimentada pela dúvida coletiva, emergiu em sua plenitude. Pedro sentiu seu corpo se contorcer, seus músculos se retorcerem, sua pele se esticar, como se sua própria forma estivesse sendo reescrita, moldada à vontade da Dama da Neblina. As vozes, antes um coro de sussurros, agora se uniram em um grito singular, um lamento profundo e antigo que parecia vir de todas as direções e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Era a voz da Dama da Neblina, mas também as vozes de todas as suas vítimas, todas as almas que ela havia absorvido ao longo dos séculos. Ele se viu em um lugar que não era lugar. Um espaço feito de névoa e ecos, onde a lógica não existia e a realidade era um conceito maleável. Ele não tinha corpo, não tinha forma. Era apenas uma consciência, flutuando em um mar de outras consciências, todas elas fragmentadas, todas elas absorvidas pela Dama da Neblina. Ele podia sentir a presença de Samuel Costa, uma centelha de desespero em meio à escuridão, mas ele estava distante, inatingível. Todos os que haviam se perdido na cidade, todos os que haviam sucumbido à descrença, estavam ali, parte da consciência coletiva da entidade. A Dama da Neblina estava lá, em toda parte, sua presença esmagadora, sua mente se estendendo por todo o vazio. Ela se alimentava de suas memórias, de seus medos, de sua dor. Pedro tentou lutar, tentou se agarrar às suas lembranças, à sua identidade, mas era inútil. Cada pensamento, cada emoção, era absorvido, transformado em energia para a entidade. Sua individualidade se desintegrava, seus pensamentos se misturavam com os de milhares de outros, suas memórias se tornavam parte de uma consciência coletiva. O tempo não existia naquele lugar. Horas, dias, semanas, tudo se misturava em um fluxo contínuo de sensações e pensamentos. Pedro sentia sua própria mente se desintegrando, suas memórias se tornando fragmentos, sua identidade se dissolvendo. Ele estava se tornando parte da Dama da Neblina, uma peça em seu vasto e terrível quebra-cabeça. O medo, antes tão presente, começou a se esvair, substituído por uma estranha sensação de paz, de rendição. Não havia mais luta, apenas aceitação.